Senhor Jesus, amém? Todos felizes e alegres nessa noite? Oh, glória, isso é bom. Quero compartilhar um texto com vocês, que se encontra em 1 Reis 19, os versos de número 1 ao número 4. 1 Reis 19, 1 a 4. Se você já encontrou o texto, se estiver ao lado de alguém que não tem Bíblia, compartilhe a sua para que todos possam acompanhar a leitura do texto. É importante nós acompanharmos a leitura, nós entendermos e verificarmos a palavra que é lida. 1 Reis 19, do 1 ao 4, assim nos diz a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de cada um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Feche seus olhos por um momento. Pai, te damos graças pela tua palavra lida nessa noite, ó Deus, pelos louvores entoados a ti, pela vida de cada irmão, cada irmã aqui nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos ter comunhão, podemos celebrar o teu nome com toda a nossa alegria, Senhor. Mas nessa hora agora nós queremos te ouvir, queremos entender a tua direção para as nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Senhor, que toda mente seja levada cativa até o teu trono de glória, Senhor, e que toda distração, que toda falta de entendimento seja repreendida na autoridade do nome de Jesus, que haja clareza, que haja entendimento, e que toda dúvida seja lançada fora, em nome de Jesus. Nós assim oramos gratos, amém. Glória a Deus, queridos. Lembrando aqui o Ivan falando do gás dele durante 6 meses aí, é muita bênção, né? É muita bênção, né? E eu estava me lembrando ali, né, que nós vendemos o nosso carro, né? Nós compramos nosso carro em agosto de 2018, já era o carro 19, e nós trocamos o pneu dele esse ano, em janeiro desse ano. Ele durou 5 anos, né? Nem usamos o step, nada, né? Então, é benção, irmãos, né? Aí você pode falar: é porque não anda no carro. Não, a gente andou o necessário, né? Claro, a gente também não vai ficar indo na padaria de carro comprar pão, não tem sentido uma coisa dessa, né? Mas usamos para aquilo que era necessário, como Deus abençoa, né? É interessante que quando você é fiel ao Senhor, quando você teme ao Senhor, o Senhor traz a bênção dele nas coisas que nós às vezes nem reparamos, né? Eu não tinha nem reparado no carro, né? No pneu, e o Ivan falando do gás, eu lembrei do pneu do carro. Quantas outras coisas, irmãos, né? Eu me lembro que o povo ficou 40 anos andando pelo deserto, e as roupas e os calçados não foram destruídos. Então, Deus, ele preserva aquilo que ele nos dá, né? E nós temos que lembrar e sermos gratos a isso, né? Que Deus possa realmente fazer durar tudo na sua vida, e que você possa mostrar a sua gratidão a Ele todos os dias. Antes de nós entrarmos na palavra, eu preciso falar alguma coisa para vocês. O nosso irmão Zenilton, né, Dadinho, todo mundo conhece como Dadinho, né? Ele tem me cobrado, eu esqueço de fazer, né? E também acho que não era o tempo oportuno, talvez hoje seja, né? Nós estamos entrando num período de calor agora, né? Embora a gente ainda esteja com a nossa primavera aí, né? O verão está chegando e promete muito calor.
E a nossa igreja é muito quente, como vocês sabem, nós ganhamos ano passado, né? Foi ano passado ou foi esse ano? Agora já nem lembro mais se foi ano passado. Foi ano passado, né? Esses 2 aparelhos de ar-condicionado de 22 mil BTUs. Ganhamos, conseguimos fazer a parte da instalação elétrica ali fora, que estava toda ruim, né? E vamos ter que fazer agora uma outra etapa elétrica, que seria a parte de instalação dos outros aparelhos, que serão totalmente separados, né, dessa parte de iluminação, tomadas aqui do templo. Então a gente vai ter que gastar mais um pouquinho com isso. Mas nós ainda precisamos comprar mais 4 aparelhos de 22 mil BTUs. Além de, né, uma cortina de ar para a porta, uma cortina de ar para essa lateral e uma cortina de ar para outra lateral. E as janelas serão fechadas naturalmente, né? E a cortina de ar impede, como vocês sabem, a saída do ar frio, né, e a entrada do ar quente. E nós não temos como comprar tudo isso de uma vez. Então nós vamos começar agora comprando mais 2 aparelhos de 22 mil BTUs, vamos colocar ele mais para trás na igreja, no meio da igreja mais ou menos, e vamos retirar 2 grandes 18 que tem lá em cima, para a gente colocar aqui na frente, né? Então a gente vai colocar 2 18, 2 de 22 lá atrás, para a gente começar essa etapa temporária da climatização para esse calorão que está chegando, e nós precisamos da sua contribuição. Cada um desses aparelhos custa 4 mil e poucos reais. Então, o Dadinho fez uma conta com frete, 9.800 os 2 aparelhos. Nós vamos comprar esses 2 aparelhos em 10 vezes. Então, nós vamos pagar R$ 980 por mês. E nós precisamos de voluntários que nos ajudem nessa parcela mensal. Não é você tirar o seu dízimo, não é você deixar de dar sua oferta, mas além disso, você ofertar especificamente para esse projeto. Não é para o pastor, não é para o irmão, não é para alguém, é para todos nós, é para que haja conforto para você estar no culto. Esperamos que com a igreja climatizada, né, no mínimo as pessoas que não vêm pensem, vou para a igreja porque pelo menos lá está fresquinho, né? Brincadeira, né? Mas quem sabe é uma isca que funciona, né? De repente funciona. Então nós precisamos dar conforto, né? Melhores condições, porque vocês sabem, quando começa a esquentar aqui dentro fica difícil. E os ventiladores não são suficientes, nem eficientes o bastante no calor. Então nós precisamos. Então o que nós queremos fazer nessa campanha? Ah, pastor, mas eu não posso dar R$ 98, R$ 100 por mês. Tudo bem, não há problema nisso. Né? Eu posso me comprometer por 10 meses de dar R$ 10. Glória a Deus, irmão. Isso nós não vamos estipular, é Deus colocando no seu coração. Quem pode dar 100 todo mês? Glória a Deus. Quem pode dar 20 todo mês, 5, 10, não tem problema. Mas o importante é a fidelidade. É assumir o compromisso e dizer, estou ofertando a primeira e tenho mais 9 pela frente, para a gente poder colocar esses aparelhos e fazer essa pequena mudança para climatizar o templo, né? Porque é mais importante climatizar o templo do que climatizar as salas lá em cima, porque elas praticamente não tem demanda para isso, aqui a demanda é maior. Então, nós tomamos essa decisão, porque seria mais prática. Então, eu gostaria que você que pode colaborar, né? Ninguém está te obrigando a nada, mas você pode, Deus tocar no seu coração, né? Você fala, eu tenho desejo de estar na igreja, como dizia um irmão lá em Miracema, clima de montanha, né? O ar vai ser ligado antes um pouco do culto, você vai chegar que já vai estar fresquinho, agradável, né? Então vai ser diferente. Aí, você sentir no seu coração, você desejar esse conforto e puder ofertar, né? Eu procuro o Dadinho, para a gente conversar, ver qual é a sua possibilidade mensal, e fique tranquilo, né? Eu e Sandra, nós vamos fazer a primeira oferta, né? Então, nós vamos dar a nossa oferta, né? A gente só não conversei pelo valor ainda, mas deve ser 100, né? A gente deve dar 100 por mês para ajudar nisso aí, né? Então, nós precisamos ainda de outro, tanto de 880 todo mês para ajudar, né? Então, se um dá um pouco, outro dá um pouco, outro dá um pouco, a gente chega lá e a gente consegue climatizar a igreja. É para o bem de todos e felicidade geral da Igreja Metodista na Vinhosa, né? Para conforto, melhor dizendo, né? Então, vamos colaborar.
aquilo que Deus colocar no seu coração, que você sentir, a única coisa que eu te peço é o seguinte: seja fiel. Se você assumir um compromisso de R$ 5 por mês, serão 10 de 5, né? Porque senão a gente faz a conta, faz a projeção, eu vou comprar o ar, né? Vou passar o meu cartão lá, né? Porque a igreja não tem cartão para isso, então tem que passar o meu, né? Eu tenho que dar o exemplo. Passar o cartão lá e a gente precisa depois fazer isso, né? A gente já faz isso usualmente, né? Toda essa obra aí na frente a gente comprou um cartão e foi pagando parceladamente, né? Mas com certeza nós compraremos e cumpriremos tudo em nome de Jesus, amém? Eu tenho fé que não vai ter problema, e talvez a gente já compre de repente os outros 2 de trás, nem tem que tirar de lá, sei lá. Deus vai abençoar, né? Não sei como, não sei o que vai acontecer, mas Deus está nesse negócio, amém? Então, contamos com você. Ore em casa, converse com o Papai do Céu lá, e aquilo que Ele colocar no seu coração, você nos procure. Aí a gente vai, ou você vai poder fazer o Pix, ou vai poder fazer um carnezinho também. A gente dá um carnezinho, não tem problema nenhum, para acertar todo mês com dadinho, ok? Queridos, esse texto que nós acabamos de ler aqui agora é um texto muito interessante. A gente está num mês aí, né, que é o mês de setembro, e esse mês as pessoas colocam ele no calendário da saúde como o mês do setembro amarelo, não é isso? Que se fala muito sobre a prevenção de suicídios, que é uma coisa que infelizmente acontece muito por aí. E nós temos casos na Bíblia, e a Bíblia não usa essa palavra depressão, né? Nem a palavra suicídio também não existe lá na Bíblia, né? É usado um outro termo. Mas o que acontece? Nós sabemos que a depressão é uma doença, não é um espírito maligno, não é alguém que está possesso, mas a depressão é uma doença que precisa de tratamento medicamentoso, ou seja, de remédio, que precisa de terapia e que precisa de fé. Naturalmente, tudo que nós enfrentamos na nossa vida precisa de fé. Você concorda comigo? Precisamos de fé. Para a gente levantar da cama, precisa de fé. Para a gente respirar, precisa de fé. Para trabalhar, precisa de fé, né? Então, fé já é básico, tem que ter mesmo. Mas a depressão, ela precisa ser tratada. Isso não é algo que uma oração vai resolver, né? A gente precisa fazer o tratamento correspondente, com os profissionais corretos, para que isso seja vencido. Mas, obviamente, o texto nos fala de um momento de Elias, que eu não quero chamar de depressão, eu vou chamar de extrema aflição que ele sofreu, já que a palavra não existia no tempo dele. Elias, vocês conhecem a história dele? Um homem de Deus, um homem cheio da presença de Deus, um homem que falava com Deus, que ouvia Deus falar com ele, que Deus mandava que ele fizesse as coisas, e Deus cumpria. Então Elias não era um qualquer. Elias é o que nós podemos dizer de um crente cheio do Espírito Santo. E Elias entra numa das suas, talvez a maior de todas as suas missões, né, que ele teve, que foi essa de enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Todos sabem, né, o rei Acabe governava, Jezabel era sua mulher, e a gente começa a ver os problemas aparecerem entre o povo de Israel. E nós podemos dizer que, em primeiro lugar, a desobediência, irmãos, é o caminho que leva todas as pessoas a um sofrimento. A desobediência. Se nós, seres humanos, aprendêssemos a obedecer, a nossa vida seria muito diferente. Obedecer leis, obedecer os pais, obedecer as autoridades, obedecer a Deus. Se a gente entendesse e fizesse isso, a nossa vida seria muito mais simples. Mas Acabe não entende isso e ele não obedece a Deus. O que ele faz? Ele se casa com uma mulher totalmente idólatra. Uma mulher do cão que era Jezabel, né? Ele casa com aquela mulher terrível.
Se batesse de frente um demônio com Jezabel, ele ficava possuído. Jezabel possuía ele, né? De tão ruim que a mulher era, né? E o que acontece? Ele já começa ali. Então, entenda uma coisa: tudo que começa errado, vai acabar errado, se a gente não consertar pelo meio do caminho. Tudo começa errado, vai acabar errado, não tem jeito. A não ser que Deus entre na história. Mas para Deus entrar na história, é preciso que nós queiramos que Deus entre. Porque Deus não invade nada e não obriga ninguém a nada. Ele entra quando ele é convidado. A gente precisa entender isso claramente na nossa vida. Acabe não queria nada com Deus. E ele começa a fazer tudo errado. E os problemas começam a surgir. E naturalmente Deus não está feliz. Queridos, não importa se hoje nós vivemos num tempo diferente, um tempo da graça, Deus continua reagindo do mesmo jeito às nossas ações que ele reagia no tempo de Elias. E naquele tempo a reação de Deus à maldade, ao pecado de Acabe, Jezabel e o povo, foi que Deus mandou Elias procurar esse rei e dizer: não vai cair uma gota de água mais. Imagina só, uma nação no Oriente Médio sem chuva, deserto para todo lado, e sem chuva a coisa fica difícil. Aqui a gente sem chuva fica ruim, o nosso rio está praticamente pedra e esgoto, né? A água praticamente foi embora, praticamente secou. Imagine 3 anos e meio sem uma gota de água. A reação de Deus ao pecado. E no meio dessa história está Elias, um homem de Deus. O homem que vai, enfrenta o rei, entrega a mensagem de Deus, o veredito de Deus e diz: acabou, não tem chuva mais. Sob a minha palavra, não cai mais uma gota de chuva. E sai da presença dele. E passado algum tempo, ele desafia os profetas de Baal para o Monte Carmelo. E ali ele manda que eles convoquem aqueles 450 profetas, e só ele está representando Deus. Um desafio injusto, 450 contra 1. E aí eu não vou entrar nos detalhes da história que você conhece, né? Manda montar o altar, Baal não responde ninguém, porque Baal não é Deus, né? Eles se cortam, se retalham ali nos seus rituais e nada acontece. Elias clama a Deus, e Deus manda fogo que cai sobre o altar, que queima a oferenda, que estava molhada a lenha, e ainda seca toda a água que havia em volta do altar. E ali ele toma uma atitude e manda matar todos os profetas de Baal. Alguns podem até dizer: Elias ultrapassou todos os limites, Elias exagerou. Ele disse: não, ele estava cumprindo uma lei que está lá em Levítico, que é aquele que invoca ou fala em nome de Deus, e Deus não faz, ele deve morrer. Então ele só invocou a lei que era natural daquele tempo. Não estou justificando matança de ninguém, não entenda isso, mas naquele tempo isso era o natural, era o normal. Mas o que acontece com Elias, o homem de Deus, cheio da presença de Deus? Eu quero que você entenda isso. O que tem a ver Elias com uma aflição tremenda, uma alma cansada, esgotada, ferida, que nós poderíamos chamar hoje de depressão? O que tem a ver uma coisa com outra? Tem a ver, irmãos, que Elias está enfrentando um estresse violento. Ele enfrentou o maior desafio da história. E Deus respondeu. Mas você imagina o que aquele homem passou ali. Que momentos difíceis naquele monte. Isso faz com que o nosso psicológico fique como em frangalhos, irmãos. Você não tem noção do que é dirigir um culto de libertação, onde as pessoas chegam carregadas de problemas, e você ora por um monte de gente, às vezes até a manifestação demoníaca, e depois termina o culto, você vai para casa, parece que você tomou uma coça de bambu, porque o estresse, pelo que a nossa alma passa naquele momento, ele se reflete no nosso corpo físico.
Nós somos um ser tripartite. Nós temos um corpo físico, nós temos uma alma, que são as nossas emoções, a nossa mente, a nossa vontade, e nós temos o nosso espírito, que é o que nos liga a Deus, é o que fala com Deus e ouve de Deus. Então nós somos tripartite. Então nós não podemos desprezar nunca o nosso lado da alma, o lado emocional, as nossas emoções. Isso é um campo sério, irmãos. Elias enfrentou, Elias está bem, Elias está tranquilo, ele está cheio da presença de Deus, mas querido, nós temos que entender uma coisa, a nossa vida, a vida completa. Você tem aí, Tiago, por exemplo, tem 35 anos, revelei. 35 anos do Tiago. O que compõe 35 anos de vida do Tiago são momentos que ele viveu. Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de sofrimento, momentos de angústia, momentos de extrema alegria na presença de Deus, mas são momentos. Elias viveu um momento estressante ao enfrentar aqueles homens ali, ao enfrentar esse desafio. Ele estava com a sua alma ali cansado, o seu emocional esgotado depois daquela batalha. Quem está brigando ali não é só Elias, que está fisicamente diante de 450 profetas. Ali existem demônios no mundo espiritual que não se podiam ver e anjos de Deus lutando. É a chamada guerra espiritual no mundo sobrenatural, que muitos não podem ver, alguns veem, mas muitos não podem ver, mas que existe de fato. E isso é estressante, irmãos. Não é fácil. E Elias está vivendo esse momento. E nesse momento, chega uma notícia terrível para ele agora. Olha, Acabe falou com Jezabel. E Jezabel virou o bicho. Mandou um recado para você. Que se amanhã, nessa hora, ela não fizer com você o que você fez com os profetas, você vai ver o que vai acontecer. Sua vida não vale mais nada. E naquela hora, diante de todo aquele estresse, naquele momento em que Elias está debilitado, e eu vou dizer, um homem cheio do Espírito Santo. Então não faça palhaçada de dizer que alguém que está depressivo está endemoniado, porque não é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não misture isso. Homens cheios de Deus passam por momentos de sofrimento, irmãos. E a gente precisa entender isso. Porque tem uns malucos aí que acham que não. Oh, se o cara é crente, tem Jesus, ele não sofre, ele não fica doente, não acontece nada com ele. Mostra para mim qual homem de Deus não tem obturação na boca. Falta de fé? Fala para mim aí qual homem de Deus aí não tem problemas, dor de cabeça, problema de coluna, essas coisas básicas. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo têm os seus sofrimentos. Isso faz parte de quê? Do corpo físico. O nosso corpo físico não é capaz, ele não é capaz de suportar os extensos problemas que são causados ao longo dos anos. É por isso que a palavra de Deus diz que quando o Senhor voltar para buscar a igreja, o nosso espírito subirá em corpos incorruptíveis, porque esse corpo não presta para entrar no céu. Então isso é próprio desse corpo frágil que nós temos, e a gente precisa entender isso. Infelizmente, muitos crentes têm uma ideia absurda, infantil até, de dizer e achar que crente não fica doente, que crente não tem problema. Ah, irmão, se você crê nisso, deixa eu te vigiar aí uns 3 meses, que depois eu vou esfregar na tua cara a Bíblia lá, para você ver a hora que você estiver doente, hein? Isso é conversa fiada, isso é papo de bobo que não lê Bíblia, não é? E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Grande apóstolo Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo, e diz: Timóteo, devido às suas
enfermidades que acontecem sempre, ele tinha uma dor de estômago terrível, mistura o vinho com a água para você tomar. Olha só, Paulo está dando para ele uma coisa que naquela época era considerada um tipo de remédio, para que ele tivesse menos sofrimento com o seu estômago. Então, queridos, não é porque Deus está conosco, não é porque nós podemos dizer, somos cheios do Espírito Santo, que não sofreremos as consequências do pecado que existe nesse mundo. Isso tem que ficar muito claro mesmo. E Elias é um homem comum. O próprio Tiago, no capítulo 5, verso 17, ele diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. A única diferença entre Elias e você é que você ainda não desafiou os 450 que estão lá fora. Mas a hora que você desafiar, se você tem fé e é de Deus, Deus estará do seu lado, pode ter certeza. Mas o seu corpo é igual ao dele, frágil, diante dos problemas que nós temos. E não dá para a gente entrar nos detalhes disso, por causa dessa fragilidade. Por quê? Porque é o pecado, irmãos. Adão e Eva tinham um corpo diferente do nosso, um corpo perfeito, feito por Deus ali. Não havia pecado neles, mas quando o pecado entra através da desobediência deles, o corpo deles mudou, e aí a doença chegou, e aí Deus disse para ela, mulher, agora você vai ver o que é bom quando tiver um neném. É fácil ter um neném? Não tem nem sofrimento, tem? Quem foi mãe aí sabe, né? Não tem nem sofrimento, o negócio é feio. E homem, você vai ter que trabalhar, rapaz, você tem que sustentar sua casa, ganhar o pão com o suor do teu rosto. Terra, agora para tirar o fruto da terra vai ser difícil. Você está entendendo, querido? Então não tem nada de demoníaco nisso não, isso é uma consequência da entrada do pecado na vida do ser humano. Então ele veio atingir o nosso corpo, através de enfermidades que atingem a todas as pessoas, de um modo geral, e assim também atingem a nossa alma, o nosso lado emocional, queridos. Quando nós nos desgastamos, estressamos em alguma coisa, nós precisamos tomar alguns cuidados. Elias se desespera diante daquele fato, daquele recado, o homem de Deus entra em crise. E ele foge. Ele diz, eu vou salvar a minha vida, vou embora daqui. Deixa o seu servo, o seu discípulo, e ele vai sozinho para o deserto. E o texto diz para a gente, né, mais à frente, se você continuar lendo o capítulo 19, que ele vai se deitar debaixo de um zimbro, que era um arbusto, é um arbusto comum na Palestina, e ele se deita debaixo daquele zimbro para ter uma sombrazinha, e ele diz para Deus, Senhor, acaba com a minha vida agora. Irmão, se isso não é o mesmo que suicídio, ou não é? Eu pedir a Deus para acabar com a minha vida, ou eu querer acabar com a minha vida, é a mesma coisa, não há diferença. Por que Elias faz isso? Porque Elias está numa aflição exagerada, ele está com a sua alma em frangalhos, ele está fadigado, ele está estressado por toda aquela luta que ele passou no Monte Carmelo. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Qualquer um de nós pode passar por isso, irmãos. Qualquer um de nós. Então, quando você ouvir uma notícia assim, fulano era um crente na igreja e se matou. Sabe por que ele se matou? Porque ele sofreu, porque ele não aguentou a pressão, talvez não tenha buscado ajuda e tratamento, e talvez até por vergonha, pela fé dele, achar que ele era diferente. E aí, infelizmente, chegou aquela fatalidade que é tirar a própria vida. É por isso, é lamentável, é triste. Não é um fato para a gente ficar, às vezes, brincando, desprezando aquela pessoa. Você não tinha fé. Mentira, irmão. Mentira. Como é fácil apontar o dedo, né? Só que lembra de uma coisa, quando eu aponto o meu dedo assim para você, tem 3 que estão voltando para mim e tem um apontando para Deus. Então, cuidado quando apontar para alguém que passa por uma dificuldade como essa. Fulano está em depressão, ele não pode estar em depressão porque ele é crente. Você é Deus,
Se você for Deus, você estará imune a esse tipo de coisa. Caso contrário, nenhum ser humano na face da terra está imune a isso, queridos. Eu te pergunto uma coisa, analisa a sua vida, analisa a sua história, e eu te pergunto, você já se sentiu algum dia na sua vida extremamente triste, desgastado, a ponto de desanimar de tudo? Seja sincero com você mesmo e com Deus, porque a mim pode enganar, mas a Deus ninguém pode enganar. Vai dizer que nem que seja uma vez você não sentiu isso na sua vida? Todo mundo com certeza já passou por isso, queridos. Todo mundo. Isso é devido a esse estresse. Então eu quero abordar com você algumas coisas que acontecem na vida de Elias, depois desse preâmbulo aí. Primeira coisa, estresse, solidão e desespero. Inimigos da nossa alma, inimigos das nossas emoções. A solidão é um problema, irmãos. Nós somos seres que fomos feitos para vivermos em comunhão, em coletividade. Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Tanto que quando Deus faz o homem, Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Vou arrumar um problema para ele. Fez a Eva. Brincadeira, né? Uma bênção, né? A esposa é uma bênção. Mas ele foi lá e fez a mulher para ele, porque ele estava só. Adão iria se sentir futuramente triste. Porque não tinha, já pensou? Olha lá a vaca, dona vaca tem seu boi. Né? Olha lá o cachorro tem a cachorrinha lá, e vai. E ele olhar e falar assim, não tem ninguém igual a mim nesse lugar. Que tristeza, eu estou sozinho. Solidão, irmãos, ela leva a gente a uma outra coisa chamada desespero. O que Elias fez? Ele pegou o seu discípulo, o deixou em Berseba, e ele foi para o deserto sozinho. Nessa caminhada que ele vai até o local onde ele se deita debaixo do zimbro, Elias só foi pensando coisa ruim. Ele não pensava em nada bom mais. Isso é falta de fé de Elias? Não, eu volto a dizer, Elias estava vivendo uma aflição profunda na sua alma, por aquilo que tinha acontecido. E agora quando ele se deita debaixo do zimbro ali, ele não tem ninguém, ele está sozinho. Cuidado, cuidado. Procure alguém quando você estiver profundamente triste. Quando você estiver entristecido, quando você se sentir apegado ao passado que já acabou, e você gostar mais do que era, do que o que é hoje, procure outras pessoas para conversar. Isso é um sinal de que você não está bem emocionalmente. Quando a gente ama o passado que acabou, só lembra de quem faleceu, e esquece o momento que nós estamos vivendo, onde nós estamos vivos, é um sinal de que a gente não está bem, que a gente precisa de ajuda. Estou falando isso para o mal de ninguém, estou falando para o bem. Estou certo ou estou errado, pastor Carlinhos? Pastor Carlinhos é psicóloga. É um sinal de que a pessoa não está bem. Por quê, irmãos? Porque o que passou, o passado é lembrança. O que está acontecendo aqui hoje é presente. E não chama presente por acaso. É presente que é um presente de Deus para nós. Estamos vivos. Está vivo aí? Respira aí. Oh, coisa boa, estamos vivos. Glória a Deus que nós estamos vivos, né? Que bênção. Então, queridos, sentiu isso, procure ajuda. Procure alguém para conversar, para orar, para ler a Bíblia junto com você, para cantar, para se alegrar, para espantar essa coisa ruim. Não fique só. Não fique só. A solidão é algo terrível. Quando a gente está sozinho no lugar, não conhece absolutamente ninguém, é ou não é algo extremamente desagradável? Você chega numa festa, não conhece ninguém. Ninguém. É horrível, parece um ambiente estranho, parece que as pessoas não se importam com você, tem nada a ver com você, a gente se sente mal. Isso leva a gente a desespero, a solidão vai levar ao desespero. Pastor, mas eu estou sempre cercado de gente e me sinto mal.
Às vezes, nós estamos com várias pessoas ao nosso redor e nós estamos em solidão. Por quê? Porque nós não nos relacionamos com os outros, não nos abrimos com os outros, nos escondemos através de uma parede protetora que nós não queremos que ninguém entre na nossa história e não queremos compartilhar nossa história com ninguém mais. Queridos, a solidão leva ao desespero, e o desespero é realmente a depressão. A gente precisa tomar cuidado com isso. Elias, ele sai dali estressado, ele fica só, e do só ele vai para o desespero. Deus me mata, eu não sou melhor que os meus pais, eu mereço morrer, eu não aguento mais, já fiz tudo que eu podia, chega Deus, eu não aguento mais. Elias, esse texto, e eu acho lindo na Bíblia isso, é que a Bíblia ela mostra o lado humano de todos os homens de Deus. Ela não esconde o pecado, ela abre e mostra o pecado e mostra as deficiências das pessoas que serviram a Deus. E isso é impressionante para que a gente entenda, queridos, que nós somos seres humanos, não super-heróis. Então, combata isso, combata essa questão do estresse, da solidão, do desespero, fuja desse tipo de coisa. É um alerta, acendeu uma lâmpada aí. Procure outras pessoas, procure ajuda, não fique só. Elias não devia ir para o deserto, ele devia ter procurado outras pessoas, mas na cabeça do senhor Elias, você sabe o que acontecia? Não tinha mais ninguém que servia a Deus em Israel, só ele. Isso é outro problema. Quando a gente se sente só, a gente pensa que só a gente está certo, todo mundo está errado no mundo. Isso é um quadro grave, gravíssimo. Elias achou que todo mundo estava morto, e mais à frente a gente vai ver isso. Ele achou que só sobrou ele. Não, queridos, Deus nunca vai permitir isso. Você nunca estará só, só se você quiser. Mas se você não quiser, sempre haverá alguém de Deus para você compartilhar, para você sentar, para você conversar, para você se orientar e ter a sua comunhão. Segunda coisa que eu acho importante nessa história de Elias, nessa situação que ele está vivendo, é o papel do descanso e da nutrição que nós precisamos. Nós estamos vivendo um corpo, irmãos. A casa que o nosso espírito habita é o nosso corpo, irmãos. E nós precisamos aprender a cuidar bem do nosso corpo. Se nós não cuidarmos bem do nosso corpo, nós estamos cometendo um pecado contra Deus, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar bem do nosso corpo. Olha só, Elias sai dali, Elias fica debaixo do zimbro, e Deus cuida dele, manda um anjo para cuidar dele. O anjo prepara comida, traz água fresquinha para Elias, Elias come, Elias bebe, Elias dorme, e Elias sai depois para uma caminhada de 40 dias pelo deserto. Nutrição. Como é que você tem cuidado do seu corpo e da sua saúde? Às vezes nós não damos importância a isso, irmãos. O que tem de pessoas hoje no nosso país que estão no limite de obesidade mórbida. Nunca existiu tanta cirurgia, né, dessa bariátrica como tem nesses tempos. Algumas nem recomendadas são. As pessoas fazem e não tem nem o peso necessário para aquilo, e em algumas situações, alguns médicos fazem assim mesmo. As pessoas não têm o cuidado de fazer uma dieta, né, de evitar coisas que fazem mal, de comer outras que fazem bem. Fazer um jejum é bíblico, né? Como é bom a gente fazer um jejum de vez em quando, né? Parar com tudo, né? Ficar só na água ali e tal, isso é saudável. É provado cientificamente que nós precisamos fazer jejum, que isso é bom para a nossa saúde. Além de ser espiritual, porque também traz disciplina para a gente, também é saudável. Isso é comprovado. Comer direito. Quantas pessoas não descansam direito? Uma noite de sono perdido, queridos, é o que quase nunca nós vamos recuperar na vida. Aí as pessoas
fazem errado, né? Vão dormir 1, 2, 3 horas da madrugada, aí dorme até 9, 10 da manhã, 11 da manhã às vezes, meio-dia. Errado. Sono, comida, água. A gente precisa cuidar bem do nosso corpo. Elias estava desgastado fisicamente, irmãos. O nosso corpo, ele não suporta algumas privações. E a gente precisa entender isso, porque esse corpo que nós temos é um corpo que está afetado pelo pecado. E a gente precisa se cuidar. Isso também influencia no nosso emocional. Se o nosso corpo não está bem, se a gente está cheio de problemas, a gente está ruim o corpo, isso vai afetar o nosso emocional. Por quê? Por que afeta o emocional? Se eu estivesse pesando 200 quilos, meu emocional estaria afetado porque eu ia me sentir mal quando eu me olhasse no espelho. Ou você acha que não sente? Quando eu fosse comprar uma roupa, eu olhar, essa não cabe, aquela não cabe, aí de repente você chega na loja e o cara fala, não tem nem número que dá para ser. Isso faz mal ao nosso emocional. Olha lá, está jogando uma pedrinha lá para a depressão, ó. O estado emocional fica ruim, de algo físico. Então a gente precisa cuidar melhor do nosso corpo. Elias naquela hora, ele estava debilitado, não só emocionalmente, mas o seu corpo também estava debilitado. E Deus, na hora de fazer o reparo agora na vida de Elias, a primeira coisa que Deus manda o anjo dar para ele, Deus fala com ele, homem, eu te amo, homem, levanta daí, você é o mais amado dos meus. Falou isso com ele? Não, mandou um anjo para dar comida e água para ele. Deus primeiro restaura o corpo de Elias, para depois cuidar do lado emocional dele. Então presta atenção, cuide do seu corpo, querido, cuide do seu corpo, porque alguém desejar a morte, alguém entrar em depressão lá na frente, é o ponto final de uma história que já foi dita antes, e essa história passa pelo nosso descuido com a nossa saúde física, com o nosso corpo também. Terceira coisa que a gente percebe, Elias, agora que ele está cheio, agora que ele recebeu comida, alimento, caminhou 40 dias, ele chega numa gruta, ele encontra uma gruta agora lá no Monte Horebe, e encontrando essa gruta, a primeira coisa que ele ouve é a voz de Deus, e Deus diz para ele, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Essa pergunta nos leva a pensar, Elias não devia estar ali, Elias só está ali porque ele está com um problema, e Deus, ele é muito didático, quando ele pergunta para Adão, né, onde é que você está? Claro que Deus sabia, mas Deus é didático, Ele quer que a gente reconheça, Ele quer que a gente entenda a preocupação dEle conosco, e Ele diz, Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você veio aqui? O que Ele está esperando que Elias diga? Senhor, eu estou destruído, Senhor, eu estou apavorado, eu estou em frangalhos, eu enfrentei um momento dificílimo na minha vida, Senhor. O que Deus está esperando de Elias é que Elias abra o seu coração, mas Elias faz isso? Não. Elias diz, olha, mataram todos os profetas, eu sempre te servi. Elias, ao invés de se abrir, ele se justifica para Deus. É assim, irmãos, quando nós não estamos bem. Vamos ver se vai lembrar alguma coisa, um exemplo que eu vou te dar, se vai chegar alguma coisa na sua memória. Já encontrou alguém ou você fez isso? Você chega perto de alguém e você olha a pessoa, visivelmente, aquela pessoa não está bem. Ela está abatida. E você diz, como é que você está? E a pessoa diz assim, tudo bem. Não, está tudo sob controle. Está tudo bem. Olha para baixo, olha para o alto, não olha para você, não tem um sorriso no rosto, não tem alegria. Está tudo bem. Já passou por isso? Já encontrou alguém assim? Ou você fez isso com alguém? Eu também já fiz isso com alguém. Me perguntaram, está tudo bem? Eu falei, está tudo ótimo, maravilhoso. Por dentro está tudo destruído. Está tudo ruim. Está triste, você está com vontade de desistir, está com vontade de correr. Mas você diz, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Né? Ainda acham que essa atitude é a atitude maravilhosa do crente. Não é não, irmão. Está errado. Deus está esperando Elias dizer assim, Senhor, papai, me ajuda. Não estou aguentando.
Às vezes, querido, a gente não tem coragem de fazer, a gente se justifica para Deus. Elias está dizendo, olha, não tem mais ninguém, mataram todo mundo à espada, só sobrou eu. Como que Elias está enganado, gente? Elias está mal informado para caramba. Mas ele não sabia. Então, ao invés dele se abrir com Deus, ele se justifica. A mesma coisa somos nós, irmãos. A gente precisa aprender a abrir o coração quando alguém de Deus, eu não estou falando aquele amigo fofoqueiro, aquele amigo ou amiga mal intencionado que quer contar sua vida para os outros. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de gente de Deus, de gente que quer o seu bem. Quando chega e diz assim, como é que você está? Está tudo bem com você? Se você tem confiança, abra seu coração. Nós precisamos de pelo menos um amigo ou amiga. Nós precisamos ter pelo menos um, para a gente poder abrir o coração, irmãos, porque é problemático viver com tudo isso. Ah, pastor, mas eu sou casado, eu despejo tudo em cima da minha mulher. Aí a mulher fala, eu sou casado, despejo tudo em cima do meu marido. Ah, vamos ser sinceros, irmãos. Primeiro que esposa e marido não é feito para isso. Segundo lugar, que a gente sabe que tem gente que é casado aí e que a mulher não apita coisa nenhuma. Se ela falar que está com um problema e for contar para o marido, é capaz dele sentar a mão nela ou deixar ela falando sozinho, vai embora. A verdade é essa, irmão. Essa é a verdade. E também não tem coragem de falar como está se sentindo. Então, querido, se você não tem ninguém de confiança, procure um profissional. Procure um terapeuta que você vai abrir o seu coração e ele está obrigado a manter o sigilo da sua consulta. Ele não pode falar daquilo para ninguém. Ele só vai falar daquilo em juízo, se for necessário. Fora isso, ele não fala para ninguém, ele não pode falar porque ele vai ser processado. É o código de ética. Você tem que ter alguém para abrir o coração, você tem que ter alguém para contar. Porque senão, queridos, a gente vai enchendo daquilo, chega uma hora que a gente não suporta mais. E aí, se não tem válvula de escape, irmãos, explode. E depois que explode para juntar os pedaços, é muito difícil, é muito mais complicado, é muito trabalhoso. Então, queridos, ele ouve a voz de Deus. Às vezes Deus está falando com a gente quando a gente está sofrendo, e a gente não dá importância a isso, irmãos. Ah, não foi Deus que falou comigo, não, foi o fulano, o pastor chegou perto de mim. Eu gosto de ser enganado, pastor, mal barato, né? Quando você é pastor assim, a gente tem mais contato com muita gente, e eu não estou falando dessa igreja, eu estou falando de todas as igrejas que eu já passei, e até irmãos que não são de nenhuma igreja que eu pastoreei. Como a gente é enganado e a gente fica rindo no rosto da pessoa. A gente sabe que o fulano está com um problema, sabe que o negócio está ruim pela dele, e você fala, como é que você está, meu irmão? Pode falar, pode se abrir, a gente está aqui para te ajudar. Não, está tudo bem, pastor, está tudo maravilhoso. A gente sabe, a gente fala assim, aí o que a gente vai fazer? Tá bom então, irmão, vamos orar com você, vamos embora, né? Vai fazer o quê? Você não pode invadir a privacidade dos outros. Mas assim como Deus, a gente está esperando que a pessoa diga, eu confio em você, eu vou abrir meu coração, me ajude, eu preciso de ajuda. A gente precisa aprender isso, irmãos. O crente verdadeiro, cheio do Espírito, é aquele que Paulo define. Quando estou fraco, aí que eu sou forte. Quando eu digo, eu não estou aguentando mais, a coisa está feia para o meu lado, eu preciso de ajuda, é nessa hora que Deus sai de lá e entra na batalha para a gente e traz a vitória. Enquanto a gente acha que é forte, Deus fica só olhando assim e fala assim, vamos ver até onde você aguenta. Vamos ver a hora que você vai pedir socorro. E o cara está lá, eu sou macho, eu aguento, eu tranco. E vai levando. Queridos, nós precisamos aprender a abrir o nosso coração, ouvir a voz mansa e suave de Deus. Por que você está aqui, Elias? Outra coisa que a gente vê que é interessante, queridos, é a importância da gente, já falei, né? Buscar ajuda e compartilhar as nossas lutas, irmãos. A gente tem que compartilhar a nossa vida. Tem gente que é tão conservador, ele se tranca tanto dentro de si mesmo, que ele não divide nada com ninguém. Eu já vi acontecer caso do marido morrer, e a mulher virar e falar assim, meu Deus, eu não sabia que ele tinha essas coisas não, nunca imaginei, rapaz. Rapaz, Deus do céu, estou há 40 anos, 50 anos casado com esse homem, não sabia que ele tinha isso não, rapaz. Não conheço o marido. O marido também às vezes descobrir, rapaz, essa mulher,
Não sabia que ela conhecia fulano, que era amiga de fulano, que ela ia no médico, fazia isso ou aquilo. Nossa, estou descobrindo outra pessoa. Vai dizer que você já não ouviu essas histórias por aí. Ah, cansado de ouvir isso aí, queridos. A gente precisa aprender a compartilhar as nossas lutas. Como é bom chegar perto e falar, Tiago, vem cá, ora comigo, Tiago. Ah, que eu sou pastor, sou melhor que Tiago? Sou não, querido. Sou igualzinho Tiago, a mesma coisa, igualzinho Elias. Mas quando eu chego e falo, Tiago, vem cá, ora por mim. Põe a mão na minha cabeça. Você quer ver coisa boa? Oração de criança. Eu acho tão lindo quando uma criança ora para a gente. Nossa, é tão sincero, tão puro, é tão maravilhoso. É abençoador. Né? Aí, chegar e dividir, Tiago, ora comigo aqui, cara. Eu estou passando um momento difícil, eu preciso de oração. Isso é natural. Isso tem que ser natural na vida do crente, irmãos. Tem que ser natural. Sabe o que devia ser no culto? Quando a gente sobe aqui para pregar, sabe o que devia acontecer? Quem está dirigindo o culto, você dá licença, pastor, seja qual pastor for, ou irmão da igreja. Vem cá, ajoelha aqui, nós, igreja, vamos orar por o Senhor. Para depois o pastor orar pela igreja. Porque às vezes a gente sobe num púlpito e a gente não está nem em condições de ficar aqui em cima. Já aconteceu isso na minha vida. Quando a minha esposa faleceu, eu tive que continuar pregando na igreja, só tinha eu. E aí, como é que você enfrenta? Uma semana depois, sua esposa morreu, 20 e tantos anos casado, você sobe no púlpito para pregar. Não é fácil não, irmãos. E aí você tem que se vestir de alegria, de felicidade e dar uma palavra motivadora para a igreja, mesmo que você não esteja vivendo aquilo naquela hora. Não é fácil. Então, a gente precisa entender isso. Nós somos todos seres humanos falíveis e suscetíveis a uma depressão, a um problema emocional. Todos nós podemos passar por isso. Não há vergonha nisso. Vergonha é passar por isso e não buscar ajuda. E uma coisa para finalizar que eu quero compartilhar com você. Elias não ficou nessa. Depressão não significa o fim da vida. Aflição imensa, dor que a gente passa não significa o fim da vida, irmãos. Não significa o fim da vida. E a gente precisa aprender como é que Elias agora reage diante disso. Olha, Elias é alimentado, Elias é consolado, Elias é confortado, ele ouve a voz de Deus, e Deus diz para ele, Elias, não adianta você querer morrer. Não adianta. Eu tenho coisas para você fazer ainda, Elias. E ali Deus restaura Elias naquele monte e manda Elias embora e diz, eu tenho uma missão importantíssima. Você vai sair daqui agora e vai ungir 2 reis. E vai ungir aquele que será o seu sucessor. Querido, você quer ver um negócio? Eu aprendo isso com Elias, e há muitos anos atrás, quando eu preguei a primeira vez sobre Elias, Deus me trouxe esse entendimento. Sabe quando você não vai morrer? Você não vai morrer enquanto você não fizer um sucessor. Sabia? E às vezes nem a gente faz nada, mas a gente precisa fazer um sucessor, não faz nada também. Tem que fazer o sucessor. Elias só é levado aos céus depois que ele cumpre a sua última missão. Ungiu os reis, mas agora ele fez um sucessor para continuar a obra. Irmãos, quer ir para o céu, quer morrer? Faça seu sucessor. Faz o seu sucessor e ele vai ser melhor que você, porque Eliseu foi melhor do que Elias. Queridos, se a gente quiser ir para o céu hoje, arruma seu sucessor e prepara ele. Prepara também, porque teve tempo dele preparar Eliseu. Depois Deus vem e fala, vai, agora você sobe, pode subir. Pode subir, a porta está aberta, porque agora você cumpriu a missão. Elias venceu aquela tristeza, Elias venceu aquela aflição inimaginável que ele estava passando. Agora a sua alma não está mais em frangalhos, agora o seu corpo físico está sarado. Elias agora está renovado espiritualmente, irmãos. E Elias sai daquele monte, e ele sai na autoridade, no poder de Deus, para cumprir a sua missão. Então o que é que eu quero te dizer nessa noite, querido? Não tenha vergonha de passar por um momento como esse, saiba que isso não é o fim, não é o
ponto final da história. O ponto final da história é o que Deus ainda quer fazer na sua vida. E às vezes a gente pensa que tudo já acabou. Meu Deus, tudo acabou. Não estou eu aqui, irmão. Sofri um acidente, meu pé não dobra, mas estou aqui, glória a Deus por isso que eu tenho pé, né? É melhor ter um pé que não dobra do que não ter pé, né, Adriano? Muito melhor. Opa, perdi a visão do olho direito, mas glória a Deus, eu estou aqui, irmão. Melhor entrar no céu com o olho do que com os dois ficar no inferno. Glória a Deus, vamos para frente, irmão. Passei o que eu estou passando agora no tratamento desse outro olho, olha só, eu só enxergo desse e estou perdendo a visão, estava perdendo a visão dele. Tomei 5 injeções dentro do olho, vou tomar a 6ª agora quinta-feira. Nessa terça-feira agora, depois dessa luta toda, eu cheguei e falei, Sandra, eu não sei o que está acontecendo, Sandra, eu não estou vendo as coisas tortas mais, Sandra. Peguei a caixinha de leite, de creme de leite do mercado e falei, vê se a data de vencimento não é isso. Ela falou, é. Eu falei, viu? Glória a Deus. Agora, no fim, nos 45 do segundo tempo, Deus está trazendo a vitória. Então, querido, não é o fim. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar. Ah, perdi meu marido, perdi minha esposa, perdi um filho. Querido, Deus está te conservando, porque Deus ainda tem uma obra na tua vida. Você viu o irmão Jorge? Perdeu uma criança, um adolescente, né? Esse irmão Jorge aqui, o irmão Jorge da casa de oração que esteve pregando aqui, né? Olha o que Deus fez na vida dele depois dessa perda. Ele estava no fundo do poço, na depressão, enchendo a cara de bebida. Deus foi lá, arrancou ele daquele lugar e Deus deu para ele uma vida, uma família extremamente abençoada. Todo mundo na casa do Senhor. Gente, Deus, Ele tem uma história conosco, Ele tinha uma história com Elias, e a história não acaba quando a gente pensa que a coisa está ruim, porque quando está pior, é ali que Deus vem e Deus faz a gente dar a volta por cima. Creia nisso, pense nisso, querido. Você não é super-homem, você não é alguém fantástico, melhor do que todo mundo na terra, que não pode ficar doente, que não pode enfrentar uma crise, não pode ter um problema. Não, você é igual a todos os outros iguais nesse planeta, falando no sentido de humano, suscetível aos mesmos problemas. Mas, querido, nós temos uma coisa que muita gente não tem aí fora, nós temos um Deus que está na luta. E esse Deus, querido, Ele nos levanta. Por isso eu te disse, tem que tratar, tem que tomar o remédio, tem que fazer terapia, mas tem que entrar a fé. Porque ali é que Deus vai mover e vai abençoar o remédio, e vai abençoar o terapeuta, e a pessoa vai sair daquele buraco. Amém? Quero te convidar a se colocar em pé nessa hora, quero orar